Oi, gente, boa tarde, boa tarde. Esperar o pessoal chegando por aí. Tudo bem? Por aqui um friozinho, tá? Hoje tá friozinho. Tudo bem? Boa tarde. Oi, Edileuza, que bom ter você aqui. Tô eu aqui encolhida, parece que eu tô menor, de tão encasacada que eu tô. Tá muito frio aqui, chuva, vento, frio, mas a gente tá aí trabalhando e correndo atrás da máquina, né? Oi, Ângela, querida, que saudade de você. Neide, que bom ter vocês aqui, meninas, que bom, muito bom. E olha só, oi, Dani. Para quem está chegando agora, para quem não sabe do que se trata, esse trabalho de todos os dias, 17/7, eu estou entrando ao vivo. Isso faz parte da jornada da inclusão que eu me propus a fazer aqui no Instagram. Serão 30 lives, 30 dias de lives, todos os dias, 17/7, a gente vai estar entrando com um assunto aqui sobre educação, sobre inclusão, para agregar valor, para melhorar as suas práticas, para trazer algumas reflexões, porque às vezes o nosso dia passa tão batido, né? O nosso ano passa tão batido e a gente acaba não percebendo algumas coisas que são super importantes para a nossa prática. Oi, Dani, tudo bem? E olha só, mesmo tendo as lives das 17/7, as nossas lives de segunda-feira às 20 horas estão mantidas. A gente vai continuar fazendo. Segunda-feira é sagrado, tá? Então hoje às 20 horas também vai ter uma live aqui sobre a utilização de plataformas com os alunos incluídos, tá? Nós vamos estar fazendo uma reflexão sobre isso. E amanhã, terça-feira, a gente tem aula lá no meu canal do YouTube, e a aula de amanhã vai estar tá bem legal, é sobre alunos com paralisia cerebral, tá? Vamos traçar algumas reflexões, vamos pensar de que forma a gente pode estar trabalhando. Então, já convido os colegas e vem para a live de hoje às 20 também e para a aula de amanhã. E o nosso tema de hoje, dessa jornada, é memória operacional. O que é a memória operacional? Aquela memória que tanto se fala e às vezes a gente não para perceber a importância dessa memória operacional dos nossos alunos nas nossas práticas, certo? A memória operacional, memória de trabalho, como alguns chamam também. E essa memória, alguns autores trazem uma ligação com a memória de curto prazo, outros não, certo? Então, nós vamos trabalhar ela só como memória operacional e memória de trabalho. O que é essa memória operacional e memória de trabalho? É aquela memória, a memória, então, o que é aquilo que a gente guarda, né? Aquilo que o nosso cérebro armazena, aquilo que a gente utiliza, evoca com o tempo para utilizar no nosso dia a dia. Mas a memória de trabalho, ela tem a função de recuperar de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente, e trazer para o nosso consciente informações importantes para a gente executar algumas tarefas. E aí a gente acaba se deparando com alguns alunos que têm dificuldade nessa compreensão, tem dificuldade nessa memória e acabam tendo dificuldade de executar algumas tarefas. Porque não lembram, porque, eu esqueci, eu não consigo lembrar, e a gente fica naquela, né? E às vezes, qual é o rótulo que a gente dá? É desatento, não presta atenção, é desligado. Então, a gente tem que cuidar, sim, as crianças que podem ter problema, apresentar problema na questão da memória operacional. E algo bem importante que a gente precisa observar são aquelas crianças que, vamos dizer assim, normalmente apresentam esse esquecimento. Quando a gente pede alguma coisa para enviar um recado, elas no meio do caminho elas esquecem. Quando a gente conta uma história e a gente pede para ela recontar essa história, ela esquece. Quando a gente propõe uma situação, um problema de forma oral,
e pede para ela resolver. Ela já, tu fala o segundo número, ela já não lembra do primeiro, tá? Então, esse tipo de situação é algo que a gente tem que prestar bastante atenção e perceber se é algo passageiro, se é algo que é porque essa criança tem, de repente, um transtorno, se ela tem TDAH, que é uma característica de crianças com TDAH, se ela tem, por exemplo, tá passando por algum problema emocional, também é comum, tá? Mas se não, é muito importante que a gente, como professor, a gente consiga observar e orientar essas famílias para que sejam feitas as avaliações necessárias para que essas crianças consigam ter a evolução, desenvolver essa habilidade da memória de trabalho. Então, a criança que tem essa dificuldade da memória de trabalho, ela tem dificuldade de organizar fatos, dificuldade de guardar conceito, dificuldade de organizar e processar tarefas. Por exemplo, assim, aquela criança que tem dificuldade na tabuada, de organização da tabuada, também é uma característica. Ah, mas então toda criança que não consegue se organizar com relação à tabuada tem problema de memória de trabalho? Não. Algumas é por falta de empenho, por falta de estímulo, mas pode acontecer sim e a gente precisa estar de olho. Crianças que têm algum comprometimento, alguma deficiência, por exemplo, crianças autistas, se não estiverem trabalhando no seu centro de interesse, é bem provável que elas não consigam evocar as informações necessárias, então podem apresentar dificuldade na memória de trabalho, tá? E aí, o que nós professores podemos fazer quanto a isso? De que forma nós professores podemos estar ajudando os nossos alunos? Propondo atividades que vão fazer com que ele estimule a sua memória, orientando quando algo mais severo, quando alguma coisa mais importante que a gente percebe, encaminhar para uma avaliação, porque a neuropsicóloga que vai fazer essa avaliação, vai fazer as testagens específicas, tá? Não é simplesmente, apresentou dificuldade na memória, apresentou 2, 3 vezes, então meu aluno tem um comprometimento na memória de trabalho. Não, não é nós que vamos dizer isso, são as testagens que a neuropsicóloga, com testes psicométricos que ela vai fazer, que vai nos dar esse resultado, tá? Então, assim, que a gente tenha um cuidado para encaminhar, mas que a gente acabe não rotulando eles também quando apresentarem essas características. E como a gente pode estar ajudando os nossos alunos? Então, 3 dicas de atividades que a gente pode estar desenvolvendo. Primeira questão é trabalhar com brincadeiras com sequências de números. Jogo da memória, por exemplo, fazendo pareamento de números, de figuras, de letras. Trabalhar com o jogo da memória escondido, que é aquele que tu apresenta, por exemplo, o número 4, 5 e 6. Deixa ele visualizar um pouquinho e daí tu tapa, né, esconde e pede qual é a sequência. Depois tu mistura essa sequência, mistura os números. E lembrando que a gente precisa começar com pequenas sequências e ampliando conforme a criança vai desenvolvendo essa habilidade. Outra atividade legal de trabalhar é a questão de sequência de figuras, história em quadrinhos, sequência de figuras, sequência de imagens. É o que a gente vai conseguir desenvolver a questão da memória de trabalho. E essas sequências de imagens a gente pode trabalhar tanto no concreto quanto com recursos midiáticos, né? No computador, com algum jogo, até mesmo com o PowerPoint, que a gente pode estar passando as imagens, o que apareceu primeiro, qual foi a sequência. E outra coisa que eu esqueci de falar, mas aquela criança que lê, que tem a leitura, já faz a leitura, e ela lê, mas não lembra o que lê, são crianças que a gente precisa ter bastante cuidado. Porque quando a gente faz a leitura, por exemplo, nós adultos vamos fazer a leitura de um livro. Às vezes a gente lê uma página, daí tu pensa, poxa, não lembro nada do que eu li. Vai de novo, sabe?
eu li esse parágrafo, mas eu não lembro o que tinha no parágrafo anterior. Isso é comum acontecer, porque de repente teve algum fator externo que nos tirou atenção, teve algum problema que a gente estava pensando e tirou o foco, teve alguma situação que está nos incomodando, mas também a gente pode ter algum problema na memória de trabalho, porque isso não acontece só com as crianças. Adultos também têm problema da memória de trabalho, tá? E outro jogo que eu lembrei antes... eu acabei esquecendo agora. Esqueci. Dominó, sequência de imagens... histórias recortadas. A gente recortar as tiras das histórias e fazer com que lê primeiro a história para a criança, tá? E depois pedir que ela coloque a sequência, os recortes da história na sequência correta, tá? Então, 3 dicas bem simples. Claro que tem vários jogos. Se a gente jogar lá na internet, jogos, atividades, dicas, a desenvolver memória de trabalho, vai ter muita coisa. Eu particularmente gosto de pegar algumas ideias da internet e trazer para o meu planejamento, tá? E trazer assim, utilizar o foco da ideia, né? A intencionalidade do trabalho, mas utilizar dentro do meu planejamento, baseado no conteúdo, baseado na proposta que eu estou trabalhando, flexibilizar da forma que eu preciso. Certo, gente? Ângela, querida, obrigada. Fico muito feliz com esses feedbacks. Espero que vocês estejam gostando dessas lives. Tenho várias pessoas que estão me dizendo: Dani, eu não consigo assistir ao vivo por causa do horário, mas eu assisto no replay, não tem problema, tá? Eu fico muito feliz com o feedback de vocês. Jaque, querida, e também tá sempre junto comigo. E eu espero estar agregando muito. Vários colegas já deixaram dicas de assuntos, então sintam-se à vontade, pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp, a maioria ali já tem acesso ao meu WhatsApp, tá? E pode me solicitar o assunto que a gente vai estar aí trabalhando, pedindo as dicas. Então, lembrando que agora a gente termina essa live, mas às 20 horas a gente tem outra live aqui. Eu espero vocês. Chamem os colegas e vamos aumentar o nosso grupo de professores que acreditam na inclusão e querem fazer ela acontecer de forma efetiva e na prática. Certo? Espero que vocês tenham gostado e até daqui a pouco mais. E amanhã, então, dia 5 já, de 30 lives, que a gente tá com o nosso encontro marcado aqui às 17h07. Certo? Uma boa noite. Fiquem com Deus. Beijão!